tema abordado será a energia interna. Para entendermos a energia interna, é necessário conhecermos importantes conceitos, como a termodinâmica. A termodinâmica é uma ciência macroscópica, que trata de propriedades como pressão, temperatura e volume. Ela não se baseia em um modelo molecular específico, portanto, não é afetada por mudanças nos conceitos de átomos e moléculas. De uma forma geral, existem duas grandes abordagens na fisicoquímica. A primeira é a da termodinâmica, que trata das relações entre as propriedades macroscópicas da matéria, em especial das relações entre as propriedades associadas à transferência de energia. A segunda é a da estrutura molecular, incluindo a espectroscopia, que trata das estruturas e propriedades de átomos e moléculas isoladas. Essas duas grandes abordagens se unem na parte da fisicoquímica chamada de termodinâmica estatística. As leis da termodinâmica são obtidas experimentalmente, mas podem ser deduzidas a partir de princípios mais fundamentais, por meio da mecânica estatística, desenvolvida sobretudo por Josiah Willard Gibbs e Ludwig Boltzmann. O principal propósito da termodinâmica estatística é a ligação entre as propriedades moleculares e as propriedades termodinâmicas macroscópicas. Ou seja, é o interpretar grandezas macroscópicas como temperatura, energia interna e pressão em termos das grandezas dinâmicas, e reescrever os princípios da termodinâmica em termos das leis gerais que as afetam. São introduzidas duas ideias fundamentais. A primeira é a distribuição de Boltzmann, que é utilizada para determinar as populações dos estados de sistemas em equilíbrio térmico. Nessa equação, o beta é igual a 1 sobre Kt, e o K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta, e a constante de Boltzmann é igual a esse valor. A dedução da distribuição de Boltzmann leva à definição da função de partição molecular. Essa função ela fornece um número de estados tecnicamente acessíveis para uma coleção de moléculas a uma temperatura T. A importância da função de partição molecular é que ela contém toda a informação necessária para o cálculo das propriedades termodinâmicas de um sistema de partículas independentes. Assim, a distribuição de Boltzmann ela pode ser escrita de uma outra maneira, onde o Pi é a fração de moléculas no estado I e Q é a função de partição molecular. Resumindo, a função de partição Q contém toda a informação termodinâmica a respeito do sistema, como, por exemplo, a energia interna, que é o tema abordado nesse vídeo. Ao realizar o cálculo da função de partição molecular, nós vamos poder utilizar para o cálculo das propriedades termodinâmicas dos sistemas. A energia interna pode ser calculada por diferentes formas. Para calcularmos a energia total, E, do sistema, devemos multiplicar a energia de cada estado, εi, pelo número de moléculas nesse estado, Ni, e então somar todos esses produtos. No entanto, a distribuição de Boltzmann permite calcular o número de moléculas em cada estado de um sistema. Assim, a gente pode substituir o Ni nessa expressão pela distribuição de Boltzmann. Tanto o N como o Q são considerados constantes, porque eles não variam com a temperatura, logo eles saem do somatório. Esse é apenas um dos métodos. Existe ainda um método muito mais simples, quando temos uma expressão para a função de partição. Nesse método, nós vamos calcular a energia interna utilizando a função de partição. A função de partição e a energia total de acordo com a distribuição de Boltzmann se assemelham, diferindo apenas no fator multiplicativo εi. Entretanto, pode-se usar a seguinte relação matemática para obtermos uma expressão envolvendo somente Q.
derivando a função de partição em função da temperatura. Considerando εi igual à energia de cada estado e K a constante de Boltzmann e T a temperatura, resolvemos essa equação da derivada da função de partição utilizando regras de derivação como a regra da cadeia e a derivação do quociente. Sendo assim, temos: se relacionarmos essa equação final com a energia total, no final teremos que a energia total é igual ao número de moléculas sobre a função de partição vezes a constante e o quadrado da temperatura vezes a derivada da função de partição em função da temperatura, que expressa a energia total em relação à função de partição. Uma observação importante que pode ser feita é que essa equação obtida ela expressa a energia total em termos somente da função de partição. E a função de partição, nesse ponto, ela começa a cumprir o seu papel de permitir a obtenção de todas as informações termodinâmicas de um sistema. Mas a gente tem que ter muita atenção quando for utilizar essa equação, porque a gente tem que lembrar que o estado de menor energia da molécula foi fixado como zero. Mas a energia interna de um sistema não pode ser nula devido à energia do ponto zero. E o E expresso nessa equação corresponde à energia acima da energia do ponto zero. Então, a energia interna da temperatura T é dada por uma nova equação, que pode ser escrita da seguinte forma, onde o E é calculado pela equação acima. Essa é a fórmula de energia interna total tradicional. Em muitos dos cálculos apresentados nesse vídeo, foi adotado um valor para beta igual a 1 sobre kT. E para confirmar tal afirmação, nós vamos comparar a expressão da energia interna de um gás perfeito monoatômico, oriunda da equipartição da energia, com a proveniente da função de partição de translação. Sendo Nzão igual a Nzinho vezes Nzão A, com Nzinho sendo o número de mols do gás, Nzão A o número de Avogadro, e R igual a Nzão A vezes K. Obtendo assim o seguinte resultado. Embora a gente tenha demonstrado que beta é igual a 1 sobre kT por uma análise de um exemplo muito específico, que foi o movimento translacional de um gás perfeito monoatômico, o resultado obtido ele tem uma validade geral. Agora, vamos resolver um exemplo para demonstrar na prática o que foi visto nesse vídeo. Para determinar a expressão de energia interna molar de um gás monatômico, primeiro nós temos que considerar que o único tipo de movimento num gás monoatômico é o translacional, não considerando a excitação eletrônica. É preciso considerar também que a função de partição apresenta a forma Q, que é igual a A vezes T elevado a 3 sobre 2, sendo A o conjunto de constantes. Então, é preciso substituir a função de partição translacional na equação de energia total. Depois, substitui-se essa última expressão na expressão de energia interna total tradicional. Assim, a energia interna molar é obtida substituindo N pelo número de Avogadro. Concluímos assim que as partículas de um sistema podem ter vários tipos de energia, e a soma de todas elas é o que chamamos de energia interna.